Pastor, o senhor poderia falar de como nós, como pais, podemos tratar, conduzir, orientar, amar, quando os pais amam a Deus e os filhos, especialmente os adolescentes, não amam a Deus? O que fazer? Esse assunto é um assunto de algum tempo para tratarmos, é verdade. Mas nós vamos aqui, resumidamente, tratar desse assunto bem direto, algo prático, bem direto a experiências nossas também. Vejo como é importante você usar as suas próprias experiências. Nós, eu e minha esposa, somos casados há 49 anos. Em abril do ano que vem, fazemos 50 anos de casamento. Eu tenho 73 anos, minha esposa 70. Nós tivemos 3 filhas. E hoje a mais nova tem 42 anos. E temos 4 netos. Muito bem. Passamos experiências com as nossas 3 filhas. Foram adolescentes, jovens. Tivemos a nossa experiência como provavelmente vocês estão tendo hoje, você que fez essa colocação e pediu para que eu falasse sobre esse tema. Nós devemos olhar bem e lembrar que fomos adolescentes. E fases na vida para que esses adolescentes cheguem à maturidade, passar por várias experiências. Agora eu pergunto, vocês, pais, sempre foram cristãos? Sempre foram exemplo? Sempre o primeiro a fazer do que o primeiro a mandar? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Quer que os filhos sigam a Jesus Cristo e eles virem em vocês que vocês sempre amaram o Senhor Jesus Cristo. Pode ser uma experiência, vocês casaram em Cristo, casaram, pessoas que amam o Senhor, sendo alcançado pelo Evangelho. Eu não estou falando evangélicos, eu estou falando evangelho. O que é evangelho? O evangelho é a nossa morte e a nossa ressurreição, juntamente com Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Se nós cremos na nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, morremos a vida condenada. Fomos levados à morte porque Cristo nos atraiu nesta morte, em João 12:32, e fomos ressuscitados juntamente com Cristo, Efésios 2:6. Muito bem, nós não sabemos aqui se vocês iniciaram o casamento de vocês já como evangélicos. Não igreja evangélica. Eu estou falando evangélicos porque foram alcançados pelo evangelho. Não é? Não estou falando denominação alguma. Então, e dali? Vocês preservaram o servir a Cristo, ao servir a Cristo no seu lar, na sua família, não deixando de orar, não deixando de orar nas refeições, não deixando de orar quando houve uma necessidade, uma enfermidade, um assunto, e vocês, marido e mulher, sempre oraram, e quando vieram os filhos, eles aprenderam que na necessidade é buscar ao Senhor, é buscar direção, consolo, força, motivação, é amenizar a ansiedade, trazendo descanso,
Se isto vocês fizeram, vocês estavam colocando seus filhos em uma escola de relacionamento com Deus. Então, eles viram isto. Eles tomaram como exemplo os pais. A necessidade de fazer um exame na escola, de estar com saúde para ir a uma escola, ser curado, para poder continuar a vida, e vocês ensinaram que é diante do trono da graça que nós devemos comparecer. Nós, eu e minha esposa, pela graça do Pai, fizemos isso. Mas as nossas filhas tiveram um período de juventude, de adolescência e juventude, sempre estiveram envolvidas com a igreja, com aquela responsabilidade de congregar domingo de manhã, domingo à noite, não apenas uma religiosidade vazia, só de cumprimento de obrigações, não, mas de um relacionamento de gratidão. De gratidão, aquele que nos serve, aquele que nos serviu, aquele que se deu em nosso benefício, em nosso favor, para que pudéssemos ter relacionamento com o Pai Celestial. Foram ensinadas desde criancinha. Depois tiveram suas decisões pessoais. E hoje estão todas voltando para o Senhor, cumprindo a palavra do Senhor no livro de Provérbios. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: ensina à criança o caminho onde deve andar, e ainda que seja velho, não se desviará dele. Pode ter os tropeços na vida. Eu não vou mais congregar, eu não quero mais saber do Evangelho, eu não quero saber de Cristo. Pode até acontecer, pode, mas vocês, pais, foram instrumentos do Senhor como verdadeiros semeadores no coração dos seus filhos. E outra coisa também, antes que eu esqueça, que é necessário nós termos isto em mente. Alguém já disse o seguinte: perdemos aqui. O exemplo, a questão do exemplo, a palavra que falamos convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Os filhos olharem nos pais que colocam a prioridade na vida dele, o Senhor Jesus Cristo, e o serviço ao Senhor Jesus Cristo. Eles amam o Senhor Jesus Cristo. Eles dedicam as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo em seus trabalhos seculares. Mas a prioridade é Cristo. A dependência do Senhor Jesus Cristo. Se vocês ensinaram esses filhos, ensina o caminho onde deve andar. O que muitos pais fazem? Levam para a igreja que tem que ensinar, a igreja que tem que instruir a vida espiritual dos meus filhos. Outros dizem, depois que eles crescerem, eles tomam o rumo deles, irresponsáveis espiritualmente. São pais irresponsáveis espiritualmente. Pais que amam seus filhos como
um homem experiente das coisas de Deus, diz o seguinte: a maior prova que você ama seus filhos é vocês desempenharem o papel, aquilo que for do seu alcance, conduzir os seus filhos a Cristo e eles serem salvos. Isto é maior prova de amor. Maior prova de amor. Dar ao filho uma condição de ter uma faculdade, preparados para a vida, isto é muito bom, mas tudo isso acaba no caixão. E se uma pessoa for realmente regenerada, nascida de novo, esta pessoa vai ser um bem-sucedido neste mundo. Eu não estou falando bem-sucedido morando em mansão. Pode morar numa casa simples, mas tem a alegria do céu, tem a satisfação de servir a Cristo, tem a satisfação de viver para Deus, tem alegria, tem paz, porque é uma pessoa que sabe que ela foi perdoada, foi justificada. Cristo tornou a sua vida para o seu viver. Portanto, o que eu faço com meus filhos? Eles não amam ao Senhor. Ah, mas eu lá atrás não conhecia o Senhor Jesus Cristo e eu não orientei os meus filhos. O leite ainda não derramou. Ainda é tempo. Amá-los, instruí-los. Mas eles não querem ouvir, quer sim. Senta na mesa, antes de qualquer refeição. Você fala com eles a respeito de Cristo. Quando estiverem deitados, vai lá, senta ali na cama, ora por eles, ora com eles, instrui. Uma certa ocasião, um pai tinha um filho. Eles tinham 3 filhos. E os pais, todas as noites, eles oravam juntos na sala, ajoelhados. E também, alguns dias da semana, eles abriam a Escritura e estudavam a Bíblia juntos. Mas um dos filhos disse o seguinte: eu não quero saber dessas coisas. Eu não quero saber mais dessas coisas. Eu vou estudar à noite para não participar dessas reuniões. Muito bem. Mas ele sabia que terminava aquela reunião, vamos colocar um horário aí, 10 horas da noite. E ele chegava às 9 do estudo dele. Ele falou: deixa eu chegar depois das 10, porque aí eles já terminaram. Ah, vou lá, meu pai lá sempre orando por mim, meu pai falando de Cristo para mim. Aquele filho, um certo dia, ele chegou. Depois, ele esqueceu que a reunião terminava às 10 horas. E ele chegou 9h30, entrou em casa e o pai estava, a mãe, os seus irmãos, ajoelhados, orando, falando com o Senhor Jesus. E ali, quando ele entrou, o pai dele estava falando a respeito dele com o Senhor. A respeito dele para o Senhor. E falando: Senhor, abençoa meu filho, chama meu filho, converte meu filho. Eu sei que o Senhor ama meu filho, falando o nome dele, e ele ouvindo na porta, quietinho. Aí o pai terminou a oração, ele entrou bravo. Pai, eu não quero mais que vocês façam isso para mim. Não quero. Insistir, não quero. Os pais não aborreciam eles. E o que aconteceu? Ele falou: eu vou embora de casa. Amanhã mesmo eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora de casa. Eu tenho uma reserva, eu tenho guardado um dinheiro, e eu pego essa reserva e vou viver a minha vida. Muito bem. E o pai dele era professor naquele ginásio, naquela escola. Ele encontrava com o pai na escola
no corredor, ele nem olhava para o pai, mas de longe olhava para o pai. Tinha saudade. E aí ele morando naquela casa, em um local onde ele arrumou, não queria conversar com os pais, mas as coisas, chega uma hora que as coisas acabam. Ele ficou numa situação de não ter dinheiro para comprar material para o próximo ano da escola. Ele não tinha roupa, não tinha dinheiro para comprar roupa. O dinheiro estava bem apertado para ele mal alimentar. Aí ele chegou uma hora que não aguentava mais. Ele disse: eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para minha casa. Mas eu não quero bater lá na porta, entrar na minha casa, meus pais não vão me receber. Meus pais não vão me querer. Porque eu fui muito rebelde. Eu fui ensinado a respeito do evangelho, mas eu não quis. Aí chegou um dia, uma noite, ele foi, tinha acesso ao redor da casa, e ele sempre dizia: meus irmãos, quando está muito calor, eles dormem com a janela aberta, ou mal encostada, quem sabe? Ou um irmão que chega antes, deixa a porta da casa, porta da sala encostada, não fecha. Então eu entro quietinho, vou lá na minha cama, tenho a minha cama, eu durmo. Amanhã, no dia seguinte, meu pai vai me ver, mas já está acostumado que eu já estou ali. Muito bem. Ele foi, tentou pela porta principal, estava fechada. Ele foi pela janela, uma janela estava encostada. Ele entrou, arrumou suas coisas. Quando ele estava assim naquele escuro, a porta do quarto abriu, acendeu a luz e deu de cara com ele, o seu pai. Ele todo sem jeito, ficou bravo, onde já se viu, o senhor que lá, então me assustou. O pai dele disse: filho, sempre nós deixamos a janela ou a porta da sala aberta. Sempre. Desde quando você saiu. Para quando você voltasse, você pudesse ter livre acesso ao amor, ao perdão, à aceitação. Exatamente aquilo que Jesus fez comigo e com você. Sempre a porta aberta, porque Jesus é a porta. Me aceitando você. Filho, seja bem-vindo. Sempre papai esteve esperando por você. Ele pulou no braço do pai e pediu perdão. E choraram ali. Assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Assim deve ser o nosso relacionamento com os nossos filhos. E assim devemos ensinar os nossos filhos. Ainda, exemplo, amor. Nós somos pais muitos cobradores. Essa pessoa que pediu para que eu gravasse uma orientação, mas eu não quero aborrecer os meus filhos. Irmãos, casal, falar do evangelho, nós vamos aborrecer pessoas que não querem o evangelho. Mas tratar com amor, tratar com carinho, não obrigação. Vou contar a minha experiência pessoal. Eu, com 17 anos, meus pais sempre foram evangélicos. E meu pai era líder da igreja evangélica. Aos meus 17 anos, eu não queria ir para a igreja. Meu pai, como era bem bruto, homem da roça, do campo,
Ele pegava na minha orelha, falava: você vai para a igreja, porque a igreja é o melhor lugar onde a pessoa deve ir aprender a respeito de Cristo. A minha orelha quantas vezes ia roxa para a igreja, com 17 anos, já estava paquerando. Mas quando eu sentava lá e começava a ouvir o estudo bíblico, eu ficava maravilhado. Olha como é bom vir aqui. Meus pais sempre levaram, mas chega na certa idade assim você não quer saber. Mas meus pais nunca desistiram de mim. E a partir de 18 anos, eu já estava dando aula na escola bíblica. 20 anos, 21 anos, eu estava sendo missionário na região. Era um sítio, fazenda. Batia palmas. E as pessoas, alguns, recebiam a gente para ouvir o evangelho. Louvado seja o Senhor. O que você pode me dizer, pastor, senhor que é pai e avô? Não desista dos seus filhos. Convide-os. Leve-os. Eu não estou falando para você agora pegar na orelha do seu filho, obrigar. Não funciona. Mas eles precisam saber que vocês amam o Senhor de tal forma que vocês amam mais o Senhor do que eles. Porque a palavra do Senhor diz: se você amar sua esposa, seus filhos, seu marido, mais do que a mim, você não é digno de mim. Lá em Mateus 10. Ame o Senhor. E o amor do Senhor Jesus vai ser manifestado em favor dos seus filhos também. E esses filhos que vocês querem que amem ao Senhor, que sirvam ao Senhor, é necessário que eles vejam. Você, pai, ama sua mãe, ama sua esposa, ama sua esposa. Esposa, você ama o seu marido. Meu pai ama minha mãe. Minha mãe ama meu pai. E eles amam o Senhor Jesus. Eles nos amam pelo amor de Cristo na vida deles. Eu posso até não querer agora, mas essa semente gloriosa, maravilhosa, poderosa estará no seu coração. Estará no seu coração. Esta semente nesse coração dos seus filhos. Orando por eles, com eles, na medida do possível, porque alguns nem querem, mas na medida do possível. Estão orando aí na sua casa? Vai lá na cama deles, vai orar por eles. Que eles possam ver aquilo que você pede para eles fazerem. Vocês fazem primeiro. O exemplo arrasta. Falar para filho, vocês devem orar, mas os filhos não veem que vocês oram? Isso é religião, isso não é cristianismo. Você vai convencê-los do quê? Vocês falam, mas precisam ir para a igreja. Mas vocês não vão. Vocês trocam a igreja por qualquer outra coisa. É qualquer outra diversão, entretenimento. Vocês trocam. Depois vocês falam para eles irem para a igreja. Congregar. A Bíblia diz que não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Resumidamente, marido, esposa, pai e mãe sejam marido e esposa segundo o coração de Deus. Veja aqui nesse canal, marido segundo o coração de Deus, esposa segundo o coração de Deus. Está aí, está aqui nesse canal. Vejam, filhos,
Obedecei os vossos pais no Senhor. Prolonga a sua vida e tudo te irá bem. Instrui a criança no Senhor. Quantos se preocupam tanto em dar uma faculdade? É importante? É, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que eles vejam em vocês aquilo que vocês desejam para eles. Quer eles estejam obedecendo, quer eles não estejam obedecendo. Seja para eles aquilo que você gostaria que eles fossem, que eles vejam em vocês aquilo que vocês gostariam que eles tivessem. O amor de Cristo, servir a Cristo, entregar sua vida a Cristo, amar a esposa amar o marido, e entendendo que o cabeça do marido é Cristo, e o cabeça do marido é Cristo, e o cabeça da esposa é o marido. Eles amam o Senhor Jesus Cristo. Meus pais amam o Senhor Jesus Cristo. Meus pais pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E vemos, os filhos dizendo, e vemos a manifestação daquilo que Cristo é no dia a dia, nas tribulações, nos infortúnios da vida. Eles veem isto. Eles estão vendo isto em vocês? Como? Somente pela orientação e o amor de Cristo, sendo revelado e manifestado. Não tem outra coisa. Nós aqui, desde quando jovem, não importava. Não congregava com a gente mais, depois de 18 anos. Mas o abraço, o beijo, sempre foram presentes. Eu te amo, filha. Você é preciosa para mim, filha. Faça isso com o teu filho. Faça com a tua filha. Eu amo você. Mas pisou na bola. Eu amo você. Tá sendo rebelde. Eu amo você. Eu amo você com o amor de Cristo. Eu amo você. Você é minha filha. Quer você seja um sucesso, você é minha filha, você é meu filho. Quer você seja uma derrota, um fracasso, você é minha filha. Eu amo, você é meu filho. Eu amo você. Você é precioso para mim. É o presente de Deus para a minha vida. Sejamos conduzidos pelo amor a Cristo. Não tenha outro Senhor e Senhora. Ao único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Ele é suficiente? Faça seu comentário.